Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo à igreja em Filipos, ou melhor dizendo, a carta de Paulo aos Filipenses, baseado no tema Problemas, Pureza e Gratidão. Hoje nós vamos entrar no nosso primeiro tópico, o problema na igreja e a solução. Filipenses capítulo 4, do verso 2 ao verso 7. Nós vamos ver nesses versos que uma situação que ocorre em todos os lugares e em toda a sociedade, ou seja, em toda a comunidade haverá problemas de relacionamento. Assim, para preservar o vínculo da paz e da harmonia, eles devem ser tratados com zelo e amor. Como já dissemos, o Paulo tinha um coração pastoral, aquele de amar, de levar os outros a entender o amor de Deus e também aconselhar em toda e qualquer situação. Então, para resolver esse problema de relacionamento que estava acontecendo ali na igreja aos Filipenses, ele trata isso com zelo e com amor. Assim como ele também tratou na igreja aos Colossenses, como podemos ver no texto de Colossenses capítulo 3, do verso 13 ao verso 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então você vê aqui claramente que Paulo tem esse coração pastoral e ele quer resolver com amor, com paz, com alegria. E assim ele diz, suportai-vos uns aos outros. Ele diz, perdoai-vos mutuamente. Ele diz, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós. Por quê? Porque o amor é o vínculo da perfeição. Então Paulo estava com isso na memória e olhando para a igreja aos Filipenses. E ali tinha um problema, um atrito naquela igreja, como nós vamos ver. O problema de atrito que tinha ali. Os crentes da igreja aos Filipenses eram pessoas maravilhosas. E Paulo sempre era grato a Deus por eles. Mas havia um atrito entre duas irmãs que lutavam ao lado dele pelo Evangelho, na causa do Evangelho. E isso estava afetando o ambiente da igreja. Então o relacionamento delas estavam com problemas e isso estava afetando o ambiente da igreja. E nós podemos ver claramente que Paulo compartilha isso na sua carta aos Filipenses no verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Então ele está rogando a essas duas irmãs a terem o mesmo pensamento no Senhor. A carta não fala qual era a situação que envolvia essas duas irmãs, mas estava acontecendo esse atrito e esse atrito estava afetando o ambiente da igreja. A solução. Então Paulo ele quer solucionar esse problema de atrito nesta igreja. A primeira coisa que ele faz Paulo ele age de duas formas. E a primeira coisa que ele faz pede conselho de irmãos. Um irmão que estava ali, que era uma pessoa experimentada, firme na fé, companheiro de julgo de Paulo, ele roga a ele que auxilie essas duas irmãs. Então, ele pede ajuda de um irmão, companheiro de julgo, para tentar com muito tato, para ajudá-lo a resolver esse problema. E isso fica claro no verso de número 3. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Paulo vê
a dedicação dessas duas irmãs a cooperar com ele na causa do Evangelho. E agora essas duas irmãs estavam com atrito, então Paulo pede a esse fiel companheiro de jugo para auxiliar essas duas irmãs a resolver essa situação. Então essa foi a primeira atitude. A segunda atitude foi orar ao Senhor. Então, no verso de número 5 e verso 6, Paulo diz isso: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. É muito bom saber, queridos, que perto está o Senhor. O suporte de Paulo, o apoio, a base de Paulo, era a presença do Senhor em sua volta, na sua vida. Assim, quando surgem os problemas, devemos levá-los imediatamente ao Senhor em oração, porque nele temos a solução. Se todos fizessem isso, muitos problemas seriam facilmente resolvidos. Então, muitas das vezes, ao resolver da melhor maneira, procurando o Senhor, nós vamos procurar da nossa maneira. Eu aprendi isso e eu quero compartilhar com os irmãos. A oração não é a última atitude. A oração deve ser sempre a primeira atitude na nossa vida, para que os nossos problemas sejam compartilhados com Deus, e Deus vai compartilhar da sabedoria, do livramento, da cura, da restauração, da paz, do amor, e assim nós vamos ter a certeza que estamos resolvendo facilmente todo e qualquer problema, seja de relacionamento ou outros que aparecem na nossa vida. Qual foi o resultado, então, desta atitude de Paulo ao tentar resolver o problema na igreja em Filipos? A primeira vem a alegria do Senhor. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Neemias, ele compartilha isso da mesma maneira. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alegria que vem do Senhor nos fortalece em toda e qualquer situação. Essa é a solução, essa é a resposta que vem de Deus ao nosso coração. E a segunda resposta foi paz no Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 7. Então nós vemos que tanto a alegria como a paz verdadeiras vêm diretamente de Deus. João, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz justamente isso. A minha paz vos dou, não vou-lo dou como o mundo a dá. O mundo faz a paz através de guerras. O Senhor é através do amor, do altruísmo, da empatia, da compaixão, da misericórdia. E isso vem diretamente de Deus. Então, quando nós buscamos em oração o Senhor, o resultado é esse, a alegria e a paz. E esta paz aqui mostra para nós duas coisas interessantes. A paz de Deus excede todo entendimento. As pessoas não entendem como que fazemos paz sem guerra, e também guardará o coração e a nossa mente em Cristo Jesus, na vontade de Cristo Jesus. E isso tudo para a glória de Deus. Então Paulo resolve o atrito, o problema que tinha na igreja, através de aconselhamento e através de oração. E isto produziu alegria e paz que vem diretamente do Senhor. Então o que nós aprendemos hoje? Que em toda comunidade vai haver problemas de atrito, problemas de relacionamento. Como que se resolve isso?
através de aconselhamento e através de oração. Qual é o resultado? O resultado que vem de Deus produz alegria e produz paz. Então pare e pense. Como você resolve seus conflitos com as pessoas? Através da força? Através da briga? Daquele que fala mais alto? Ou através de aconselhamento e oração? Segundo, a oração é um caminho para nos livrar de toda e qualquer ansiedade. É falando com o Senhor que nós vamos ter alegria e paz. E isso vem diretamente do coração de Deus para o nosso coração. Que Deus te abençoe, queridos. Nós vamos orar neste momento. Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco, Pai. Nós sabemos que em todo lugar que nós convivemos com pessoas, nós vamos ter problemas de relacionamento. Nos ajude, ó Pai, através de aconselhamento, da Tua palavra, através da oração, a encontrar o melhor caminho, para que possamos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, conforme a Tua palavra. Ó Deus amado, abençoe cada família, Senhor. O Senhor sabe o que eles estão enfrentando e que eles possam aprender nesta lição, Senhor, resolver debaixo da Tua vontade, através de busca de ajuda e através da oração falando com o Senhor. Seja no relacionamento entre irmãos de fé, seja entre família ou seja entre amigos. Que o aconselhamento e a oração no Senhor possam tratar desses problemas. Abençoe a família, sustenta debaixo da Tua graça, abre as portas aos desempregados, aos enfermos, coloque a Tua mão de cura, de libertação, de restauração. É a nossa oração hoje e sempre. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.